Olá, alunos, bem-vindos à primeira videoaula da nossa Unidade 1, Introdução à Mídia de Massa. Afinal, o que é uma teoria da comunicação? É possível associar a minha prática na comunicação? Bom, quando a gente se depara com essa disciplina, Teorias da Comunicação, a primeira coisa que o aluno de comunicação social pensa é assim: nossa, para que será que serve essa disciplina? Essa disciplina teórica que vem desbravar teorias, né? Que vem esmiuçar autores e tem uma quantidade generosa de conteúdos para serem estudados. O que acontece? Eu gosto sempre de enfatizar que sim, a teoria está sempre aliada à nossa prática, principalmente aos profissionais da área de comunicação social. Todas elas. Pode ser a publicidade e propaganda, o jornalismo, as relações públicas, qualquer área da comunicação. Então, nesta primeira videoaula, nós vamos discutir a comunicação como um campo interdisciplinar do conhecimento. E o que será que quer dizer este campo interdisciplinar do conhecimento? Significa que a comunicação, ela é uma área que ela está em praticamente todas as outras áreas do conhecimento. Por exemplo, contextos em que a comunicação se faz presente: neurociência, linguística, sociologia, antropologia, filosofia, psicologia, ciência política, ciência da educação, teorias do conhecimento, além de outras áreas que fazem com que a comunicação torne-se complexa para ser definida em uma única perspectiva. Então, o nosso objetivo aqui, de forma primordial, é entender se estou falando de teorias da comunicação, afinal de contas, então, o que é comunicação? E não é tão fácil assim delimitar uma definição específica para a comunicação, ou então delimitar os seus objetos de estudo. Por quê? Ela tangencia com todas as áreas do conhecimento. Então, se eu trabalho com a sociologia e eu estou discutindo a sociedade, possivelmente ali naquela sociedade há processos de comunicação. Se eu estou falando de neurociência, de neurolinguagem, qual é o primeiro desenvolvimento que a família espera de um bebê? Que ele desenvolva a sua linguagem, os seus processos de comunicação. Então, a comunicação por si só, ela é um campo interdisciplinar do conhecimento, ou seja, ela está presente em quase todas as outras áreas do conhecimento. Afinal de contas, comunicação é aquilo que a gente usa para ter um relacionamento com o outro. Enquanto sociedade, nós utilizamos a fala, a escrita, os processos não verbais, como a imagem ou audiovisual. Então, não é tão fácil assim delimitar a comunicação. Para compreender melhor os meios de comunicação e sua influência na sociedade, surgem e desenvolvem-se vários estudos sobre a comunicação de massa e suas inter-relações sociais, técnicas e o envolvimento em todos os aspectos da vida humana. Então, além de definir a comunicação, nós também estamos discutindo ela na primeira unidade na perspectiva da mídia de massa, imposta pela mídia de massa, que é um dos objetos de estudos da teoria da comunicação. Visto isso, a teoria da comunicação podemos compreender como a reflexão sobre a prática. Portanto, quando estamos falando em teoria da comunicação, estamos falando sobre o conjunto de ideias que envolvem e determinam os processos e os resultados da comunicação de massa. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu entendo, a comunicação, ela é um campo interdisciplinar do conhecimento que as mídias de massa fazem uso, de forma generalizada para vários processos, seja na prática da publicidade, do jornalismo ou das relações públicas. Diante disso, estamos falando sobre o conjunto de ideias que envolvem e determinam os processos e os resultados da comunicação de massa. Com isso, eu quero dizer, então, o que são essas teorias da comunicação? Se a partir da unidade 1 eu começo a desbravar o que é comunicação e como se dá o seu conceito, os seus modelos e paradigmas, eu também preciso entender como um todo o que são essas teorias. Portanto, elas são esses conjuntos
de análise, sejam eles processos de comunicação, que significa ter agentes diferentes, como um emissor, um receptor, né? Ter um canal, uma mensagem, um código. Então, esse tipo de elemento caracteriza um modelo. E as teorias da comunicação, elas vão estudar cada modelo desses que surgiu em algum lugar, em algum cantinho do mundo e que nós vamos ver no decorrer das nossas 4 unidades. A teoria, ela não se opõe à prática, mas antes reflete, pensa, analisa, discute sobre a mesma, permitindo que aqueles que trabalham em ações práticas possam utilizar novos conhecimentos desenvolvidos. E aí, outro questionamento do aluno: professora, essa teoria da comunicação, não sei não, eu acho muita teoria, né? Será que ela realmente tem uma relação com a prática? Eu posso garantir para vocês que ao longo das nossas 4 unidades é exatamente sobre isso que nós vamos falar. E sim, por quê? Como surge uma teoria? A prática, aquilo que a gente faz no mercado, as nossas ações, as análises de comportamento do consumidor, as pesquisas aplicadas, tudo isso reflete posteriormente em teorias. Então eu vou poder desbravar mais sobre isso em outras unidades, mas a priori é isso. A prática se relaciona com a teoria, sim. Então, ainda definindo o nosso processo de comunicação, né? Então, se fosse para eu resumir, o que é a comunicação? A comunicação não é apenas aquilo que o emissor envia como uma mensagem, mas também o que o outro entende. Olha só que interessante. Então, quando de fato acontece uma comunicação? O ser humano é dependente da comunicação. Ainda, para definir o que é comunicação, a comunicação nós podemos defini-la não só a respeito daquilo que nós emitimos, mas também sobre aquilo que o outro entende. Então, guardem isso com vocês. Satisfazer suas necessidades básicas. Os seres humanos sentiram a necessidade de relacionar-se, de agrupar-se, de colaborar mutuamente. É a necessidade da comunicação. O indivíduo, ele tem essa necessidade de forma nata, né? É do ser humano querer se comunicar. Então vocês sabem, quando nasce um bebê, quais são os primeiros sentidos que ele desenvolve através, né, do balbúcio, de balbuciar. Então o bebê, ele tenta se expressar. Isso é natural do ser humano. E ao longo até das outras unidades, nós também vamos discutir isso. Bom, por este momento, quero deixar aqui, né, então claro, os primeiros conceitos que nós temos para essa videoaula e que você confere também aí no primeiro e segundo tópico da sua unidade 1. O que é a comunicação? Aquilo que eu falo, mas também o que o outro entende. O que são teorias da comunicação? É a minha análise sobre cada modelo que a prática um dia, né, acabou demandando para a teoria. Visto isso, o mais importante, a comunicação, ela é uma área interdisciplinar, ou seja, se faz presente em praticamente todos os campos do conhecimento. Eu deixo aqui a referência da nossa primeira videoaula e agradeço que você esteja nos acompanhando aí e espero que você continue motivado para a nossa próxima videoaula. Vamos seguir!